noite a todos. Que bom que você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite. Apesar de um clima convidativo para nós ficarmos em casa, nós escolhemos estar na presença do Senhor. E nós vamos cantar nesse momento o Filho do Homem. Mas antes eu quero te convidar para que você incline a sua fronte para que possamos pedir a presença do Senhor. Deus Todo-Poderoso, nós pedimos que o seu Santo Espírito esteja entre nós. Aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. O Filho do Homem. Sou livre.
Não há o que temer. A destra do Senhor está à nossa frente, ela nos sustém a cada dia. Nós possamos cantar e crer nessa promessa. Louve a Deus de todo o coração. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor, ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Deus sabe o motivo por que você está aqui nessa noite. Esse é o momento da nossa oração intercessória. E a Bíblia diz que o Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se você tem um fardo, um pedido, um agradecimento a Deus nessa noite, eu quero te convidar, primeiro a ficar em pé, para que nós possamos cantar esse louvor. E aqueles que sentirem o desejo no coração de trazerem
ao altar do Senhor a sua súplica, o seu pedido ou o seu agradecimento. Esse é o momento. Mais do que tudo que nós podemos pedir ou entregar a Deus, é o nosso coração o melhor presente que Ele deseja. Então vamos cantar esse louvor. Toma o meu coração. Após cantarmos, eu gostaria de chamar o Joel para que ele ore conosco e interceda sobre esses pedidos e sobre essas súplicas que estarão aos pés do altar do Senhor. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Este é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor, só a ti adoro, meu Senhor. Toma, Senhor, o nosso coração. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faço o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o teu querer em mim. Boa noite. Oremos. Santo Deus, grandioso Pai, estamos diante de Ti, Senhor, nesta noite, com nosso coração aqui desejosos de que o Senhor venha inundar a nossa vida com a Tua presença, Senhor. Assim como a chuva que cai lá fora, que
que todo o nosso ser possa ser agora, Senhor, inundado com a Tua presença. O Senhor sabe das inquietações que incomodam a nossa vida, Senhor. Há pessoas que vieram aqui à frente, porque de maneira muito especial, Senhor, desejam nesta noite sentir fortemente a Tua presença na vida delas, Senhor. Elas precisam de Ti, precisam de cura, de libertação, precisam de Ti porque há muitas perguntas na vida delas que precisam de resposta, Senhor. Há problemas que precisam de solução. E nós acreditamos, Senhor, que só Tu és capaz de nos conceder aquilo que precisamos, aquilo que almejamos. Acalma a nossa vida diante de Ti, Senhor, nesta noite. Fala-nos poderosamente, através do nosso louvor, através da nossa adoração, através da palavra que será pregada, Senhor. Que saiamos daqui com a certeza de que o Senhor nos banqueteou com o maná que desce do céu, Senhor. Da alimentação viva que nutre todas as nossas necessidades, porque precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra Ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, faz o Teu querer em mim. Que bom que você escolheu estar na casa de Deus hoje. É um momento que nós temos para adorar ao nosso Deus, agradecer por tudo que Ele tem nos dado. E como é de costume, aos domingos, hoje, mais uma vez, eu convido vocês a ofertarem a Deus em gratidão a tudo aquilo que Ele tem nos dado. Lembrando que as ofertas de hoje, as ofertas de domingo, são voltadas especialmente para a reforma da nossa igreja, né? Para que nós possamos ter um local melhor para podermos adorar a Deus. Hoje você traz até a nossa maquete a sua oferta. Hoje venho à Tua casa, meu Senhor. Hoje tenho gratidão por Teu favor. Com minha vida, com meus atos, Te adoro com coração e meus lábios. Maravilhas tens me dado, Te glorifico, pois tens me abençoado. A Ti vou me entregar em oração, a Ti devolverei minha oferta e adoração. Esse é o meu desejo, o meu alegrar. A cada dia, Pai, em tudo Te adorar. A Ti vou me entregar em oração, a Ti devolverei minha oferta e adoração. Esse é o meu desejo, o meu alegrar. A cada dia, Pai, em
disposição em oferta a Ti e queremos, ó Deus, te pedir que o Senhor abençoe para que nós possamos ofertar mais vezes, Senhor, para que nós possamos concluir a Tua obra aqui na terra. Nós te pedimos por Jesus. Amém.
Boa noite. Para aqueles que nos visitam, quem sabe a primeira vez, todos os domingos, um grupo da igreja, chamamos pequenos grupos, a igreja tem vários pequenos grupos, e um desses pequenos grupos se dirige a uma sala de oração, para orar, intercedendo por todos nós, intercedendo por você, por sua família, intercedendo por este programa, para que Deus conduza toda a programação, para que Deus seja soberano nessa noite. Convido o grupo Hope que vai se ausentar, não vai estar conosco, assistindo conosco, porque vai estar em oração por nós. Que Deus os abençoe neste momento de oração, que vocês sejam muito usados por Deus para interceder por todos nós. Se ainda tiver crianças aqui, acho que agora as crianças foram, mas se ainda tiver crianças, lá embaixo nós temos o Festinha na Vila, onde todas as crianças têm um momento especial para elas também. Então, acho que as crianças já desceram, né? Mas tá, o recado está avisado, né? Olha só que coisa maravilhosa, né? Tantas pessoas intercedendo por nós, tantas pessoas orando por nós. Na semana passada, o pastor Vinícius começou uma nova temporada, agora a temporada Escolhidos. E ele falou sobre o profeta Samuel, não é isso? O que é isso? Joel está me lembrando de mais um recadinho. Se você tem o desejo de aprofundar o seu conhecimento no estudo da Bíblia, esse eu não me lembrava, viu, Joel? Obrigado por me recordar. No seu banco, você vai encontrar alguns papeizinhos. Se você tem o desejo de aprofundar o seu estudo da Bíblia, ou com um grupo de estudos, ou receber um estudo individual na sua casa, você pode pegar esse papelzinho e preenchê-lo, e no final pode entregar para mim, para o Joel, que nós vamos encaminhar esse estudo. Não tem não? Se não tiver no seu, dá uma olhada no banco de trás, no banco da frente, que vai ter esse papelzinho, viu? Dá uma olhadinha. É um papel... Joel, mostra aí o modelo. Do modelo que o Joel está mostrando ali. Beleza? Então, boa noite a todos, boa noite à igreja, né? É um prazer lhes falar nessa noite, me sinto muito honrado pela oportunidade. Boa noite aos nossos amigos que nos assistem também pela internet, né, de casa. Que o Senhor seja louvado também com a sua presença virtual aqui conosco, né? Que cada um de vocês seja abençoado também por estar na presença da casa de Deus. A chuva tentou atrapalhar um pouquinho, né? Eu mesmo fui pego de surpresa com a chuva, quase não consigo chegar, né? Quando eu parei no carro ali na esquina, saí ali pulando, né? Catando espaços onde não tinha poças para chegar com o sapato seco, né? Não deu muito certo, mas estamos aí. Né? Entre mortos e feridos sobrevivemos, graças a Deus, né? A chuva tem sido uma bênção em Goiânia, e para o trânsito tem sido um caos, né? Mas faz parte também, né? A chuva nos abençoa muito, né? Muito mais do que atrapalha, né? A estrutura, o governo resolve, né? Oremos para que os nossos líderes nos conduzam para uma cidade mais bem estruturada, mais bem asfaltada, né? Mas hoje o dia começou muito agitado para mim, eu gostei bastante desse dia de hoje. Hoje de manhã aqui, eu vim porque aqui estava tendo uma cerimônia de condecoração de lenço para os desbravadores. Para quem não sabe o que são os desbravadores são um grupo de adolescentes entre 10 e 15 anos que se reúnem semanalmente em outros momentos para aprender mais
sobre diversas atividades da sua vida, tanto nos aspectos físico, quanto mental, quanto espiritual. E eu estive aqui, tive o prazer de acompanhar essa cerimônia, e foi muito bonito, foi muito, muito legal, e aprendi bastante. Tive a oportunidade também de ser o discursista, me senti assim, um pouco perdido, nunca tinha feito, mas deu tudo certo. E depois eu tive uma outra oportunidade também muito especial. Eu fui para o clubinho de aventureiros lá no Jaó e descobri que tem uma nova profissão, a qual eu não sabia que eu tinha: instrutor de patins. Instrutor de patins. Alguns anos atrás eu andava de patins, né? Gostava de me aventurar e de, né, correr, praticamente surfar, né, andando de aviãozinho e tudo mais, mas fui convidado pela Fabiana para dar um curso de patins para as crianças lá no Jaó, e foi algo fantástico, assim, foi diferente. Me senti no começo um pouco perdido, mas fui vendo que não era tão difícil quanto parecia, e acabei me divertindo muito mais do que as crianças. Mas as crianças também se divertiram, aprenderam bastante, foi muito legal. Clube de Desbravadores, os aventureiros são de 6 a 10 anos. Os aventureiros também são um clubinho tipo os Desbravadores, mas para crianças menores. Então, se você tem um filho e ele ainda não faz parte desse imenso universo dos Desbravadores e dos aventureiros, traga o seu filho. Aqui na nossa igreja temos todos os domingos às 9 horas da manhã. Que Deus abençoe, né? Mas hoje, como eu disse, é o segundo episódio da série Escolhidos. E na semana passada falamos um pouquinho, né, o pastor Vinícius falou sobre o profeta Samuel, que foi escolhido depois que os filhos de Eli, que era o sacerdote na época, os seus filhos Hofni e Finéias, desrespeitaram a Deus, desrespeitaram as coisas sagradas, perdendo a eleição deles. E então Samuel foi escolhido para substituir o sacerdote Eli. Hoje vamos falar de mais um grande personagem da Bíblia, que foi escolhido para uma nobre função a serviço do Deus de Israel. Aliás, a eleição desse personagem não aconteceu no momento em que ele foi escolhido, mas ela ocorreu já 350 anos antes. Por meio do profeta Moisés, Deus falou a Moisés que esse homem seria escolhido. Abram suas Bíblias, só para a gente acompanhar esse episódio, em Deuteronômio, no capítulo 17. Deuteronômio, no capítulo 17. O livro de Deuteronômio é um livro de despedidas. Moisés havia guiado o povo por 40 anos após a saída do Egito, após as pragas do Egito, após abrir o Mar Vermelho. Moisés guiou o seu povo por 40 anos pelo deserto, e agora o povo estava na entrada da terra prometida, na entrada da terra que eles tanto sonhavam, tanto almejavam chegar. Mas Moisés estava em clima de despedida, estava fazendo seus últimos discursos para o povo, dando as últimas recomendações, porque Moisés sabia que ele não entraria na terra. E esse é um dos discursos de Moisés, no capítulo 17, a partir do verso 14, que Deus envia pelo seu servo Moisés ao povo. Ele diz assim: ó povo de Israel, quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um rei, como todas as nações que se acham em redor de mim, estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que o Senhor teu Deus escolher, que não seja um estranho nenhum, mas dentre os teus irmãos escolha este teu rei. Verso 16: este não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar o povo ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor disse: nunca mais voltareis por este caminho. Verso 17: tampouco para si multiplicará mulheres, para que o seu coração não se desvie, nem multiplicará muito para si prata ou ouro. Verso 18: também quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado dessa lei num livro, do que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Isto fará para que o seu coração não se eleve sobre os seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda, de sorte que prolongue os teus dias no seu reino,
ele e os seus filhos no meio de Israel. Deus conhecia o coração do seu povo, Deus conhecia o coração do povo de Israel, e ele sabia que haveria um momento em que Israel pediria um rei, como os povos vizinhos tinham reis. Naquele momento Deus era o único rei sobre Israel. Moisés era um líder que governava o povo, cumprindo as ordens de Deus. Deus deixou leis para que o povo as cumprisse, e o povo obedeceria aquelas leis, e diretamente estaria obedecendo a Deus. Deus era o rei do povo, mas Deus sabia que um dia o povo iria querer um rei, e 350 anos antes Deus diz que o povo iria querer isso, mas para que esse rei não se ensoberbecesse com o poder, Deus deixou essas instruções claras, para que ele nunca se desviasse da lei de Deus, e não fizesse o povo se desviar dessa lei. Eram instruções para esse futuro rei de Israel. Se os nossos governantes, eu passo uma pausa, se os nossos governantes ouvissem mais a palavra de Deus, a lei de Deus, talvez não estaríamos em uma sociedade tão corrupta, talvez não estaríamos em uma sociedade onde existe tanta criminalidade, tanta crueldade, onde existe tanta perversão sexual, tanta desigualdade social como hoje vemos. Mas então somente se nossos líderes buscassem a palavra de Deus e a colocassem no coração. E Deus deixou essa palavra para o rei: você vai ter uma lei para você particular, todos os dias você a lerá, todos os dias, para que você não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, disse Deus. Mas Samuel, como vimos na semana passada, era um justo juiz, que julgava o povo, era também um profeta, e tinha uma vida de fidelidade e de obediência a Deus. Samuel era tão justo, mas tão justo que na sua aposentadoria, convocou o povo, e disse ao povo: eu já estou velho, já estou cansado de cabelos brancos, e meus filhos estão com vocês. Eu fui o seu líder desde a minha meninice até hoje, e aqui estou eu. Se fiz alguma coisa errada, então me acusem agora, Samuel disse ao povo, na presença do Senhor. Se por acaso eu tomei um boi ou jumento de alguém, se eu enganei ou persegui alguém, se recebi dinheiro para torcer a justiça contra alguém, se fiz algumas dessas coisas, eu devolverei o que tirei. Olha só, na sua aposentadoria Samuel disse essas palavras: se eu fiz algum mal, podem me acusar que eu vou devolver. E o povo respondeu a Samuel: o Senhor não nos enganou, não nos perseguiu, não tomou nada de ninguém. Samuel insistiu: o Senhor é testemunha de que vocês hoje estão dizendo que estou completamente inocente dessas acusações. E o povo respondeu: sim, o Senhor é testemunha. Está no capítulo 12 de 1 Samuel. Imagina você chegar ao final da sua vida e poder dizer igual a Samuel, você reunir todas as pessoas com quem você se relacionou, com quem você trabalhou, com quem você estudou, e juntá-las todas no mesmo ambiente, igual Samuel fez, e perguntar para elas assim: se eu fiz algum mal contra você, se eu falei mal de você, se eu te ofendi, diz agora que eu vou te restituir. Imagina qual seria a resposta, né? A de Samuel é: você nunca nos fez nenhum mal. A resposta do povo a Samuel. Era um homem de Deus, um homem reto, um homem íntegro. Diz Samuel, em 1 Samuel capítulo 7, verso 12, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui nos ajudou o Senhor. No capítulo 7, verso 15, ele diz que julgou Samuel todos os dias da sua vida a Israel. Um homem que trabalhou ferrenhamente a serviço de Deus, a serviço do povo, todos os dias da sua vida, e ninguém achou nada contra o profeta. Mas, mesmo um homem íntegro, irrepreensível como Samuel, não foi isento de decepções na sua vida. Seus filhos Josias e Abias se desviariam dos seus caminhos, e estes lhe trouxeram muita tristeza ao seu coração. Abram sua Bíblia em 1 Samuel, no capítulo 8. Nós vamos usar o livro de 1 Samuel para o nosso estudo dessa noite. 1 Samuel capítulo 8. Alguns ainda encontrando. Diz assim no versículo 1: tendo Samuel envelhecido, constituiu os seus filhos por juízes sobre Israel.
O primogênito chamava Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Samuel foi um homem irrepreensível, mas os seus filhos não seguiram os seus passos. Antes que tiremos qualquer conclusão antecipada de julgamento contra Samuel, com relação à educação que ele deu para os seus filhos, vale ressaltar que a Bíblia nunca fez nenhum tipo de, não menciona nenhuma acusação contra Samuel, com relação à educação que ele deu, diferente de Eli, o sacerdote que veio antes dele, em que Deus repreende diretamente a Eli. Nós vimos isso na semana passada, mas a Bíblia não diz nada sobre se Samuel educou bem ou mal os seus filhos, e aparentemente ele educou bem. O Provérbios capítulo 22, verso 6, é o texto mais usado para falar da educação de filhos. Você conhece esse texto: ensine a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, não se desviará dele. Esse texto é uma máxima de sabedoria, esse provérbio, escrito por Salomão, um conselho que, se seguido, provavelmente vai dar certo, provavelmente vai dar certo. Mas, mesmo esse texto, não podemos ignorar a livre escolha da pessoa, o livre-arbítrio que nós dizemos. A pessoa ainda tem, mesmo com esse texto, mesmo que você eduque o seu filho no melhor caminho, no caminho de Deus, na palavra de Deus, ainda há uma probabilidade de ele decidir não querer seguir este caminho. Caim conhecia a história da queda dos seus pais Adão e Eva. Ele sabia o que tinha acontecido de mal, e ele sabia que deveria se desviar das coisas ruins, e o próprio Deus alertou Caim: Caim, se você for por esse caminho, você vai pecar. E mesmo assim Caim caiu e assassinou o seu irmão Abel, mesmo tendo sido advertido por todos. O próprio Salomão, educado aos pés de Davi, recebeu do seu pai a melhor instrução possível. Ele mesmo fala em Provérbios que o seu pai lhe instruiu, que a sua mãe lhe instruiu, mas ele mesmo se desviou por longos anos da sua vida, quase a vida inteira, e apenas na velhice voltou para o caminho de Deus. Quando ele escreveu esse texto, ele já estava velho, já na sua conversão. Então ensine a criança no caminho em que deve andar, e mesmo quando for velho, provavelmente não se desviará dele, mas não é uma certeza cravada, porque há o livre-arbítrio, porque há a livre escolha. Por maior negligência de tempo ou qualquer outra coisa que Samuel talvez possa ter falhado, o seu exemplo de integridade deveria ser suficiente para que os seus filhos se mantivessem nos seus caminhos, mas eles optaram por outro. E diz então no verso 4 do capítulo 8, continuando a leitura, que os anciãos então de Israel se congregaram e vieram a Samuel em Ramá, e eles se ajuntaram contra Samuel e disseram assim: Samuel, você foi bom, você governou muito bem, Samuel, mas os seus filhos que você colocou não está dando certo, então nós queremos para nós um rei. E eles pediram um rei a Samuel, e isso entristeceu o coração do profeta, e o profeta clamou a Deus, orou a Deus, mas Deus falou: Samuel, não é a você que eles estão rejeitando, não se incomode com isso, escolhe para eles um rei. Eles estão rejeitando a mim, eu que os tirei do Egito, e eles escolheram outros deuses para os servir, e eu que agora te estabeleci como meu juiz, e eles agora pedem um rei. Não é a você que eles estão defamando, é contra mim, Samuel, o problema deles é comigo. E Samuel então adverte o povo, ele diz: olha, se vocês seguirem por esse caminho, o seu rei vai cobrar imposto de vocês, o seu rei vai mandar os seus filhos para a guerra, o seu rei vai isso, vai aquilo. E Samuel foi advertindo o povo, mas o povo não queria ouvir Samuel. Então no verso 19 diz assim: o povo não atendeu a voz de Samuel e disse: não, teremos um rei sobre nós, para que sejamos como todas as nações, e o nosso rei nos governará e sairá diante de nós para as nossas guerras. O povo pede: dá-nos um rei para que nos governe. Então Deus escolhe um rei para o povo, mas Deus é muito seleto, e começa o capítulo 9 narrando a respeito de um homem chamado Quis. Se você acompanhar a partir do verso 1, um homem chamado Quis, da tribo de Benjamim, e ele tinha um filho chamado Saul,
E diz no verso 2, que Saul era um moço e tão belo, que entre os filhos de Israel não havia outro mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Saul era alto, esbelto, gigantesco perante os outros guerreiros de Israel. Quem olhava falava, ele tem linhagem real, ele tem tipo de rei. Deus escolheu um homem para servir o povo, um homem que agradasse o povo, e um homem que deveria servir a Deus, um homem que foi advertido. Samuel tem um encontro com Saul, e Samuel vai dizer a Saul que Saul estava sendo escolhido. Vira a sua página, no capítulo 9 ainda, no verso 20, na segunda parte do verso 20, Samuel se encontrando com Saul, ele diz: para quem está reservado tudo que é precioso em Israel? Não é para ti e para toda a casa do teu pai? E então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas tais palavras? Pela narrativa do texto, Saul também era um homem humilde, um homem que não se achava maior do que ninguém, um homem que entendia o seu lugar e que se achava até, de certo modo, indigno de servir a Deus em tão grande local, para ser um rei. Ele tinha um coração sincero, um coração devoto a Deus. E então Samuel vai ungir Saul a rei, vai ungir Saul. No capítulo 10, no verso 1, diz assim: tomou Samuel um vaso de azeite e lhe o derramou sobre a cabeça, e o beijou e disse: não te ungiu porventura o Senhor por príncipe sobre a sua herança, o povo de Israel? Saul então é ungido rei, e Saul ainda é profetizado sobre ele, de que o Espírito de Deus se apossaria sobre ele, e de que ele profetizaria. Saul então, voltando para casa, se encontra com alguns profetas pelo meio do caminho, e ali o Espírito de Deus aposta de Saul, e Saul profetiza junto com os profetas, para ser algo incontestável de que Deus escolhera Saul. Saul é um escolhido de Deus, um escolhido para fazer a obra de Deus, para cumprir os desígnios de Deus no reino de Israel, para cumprir os desígnios de Deus no reino de Israel. E então Saul começa as suas grandes vitórias. No capítulo 11, Saul vence os amonitas, narra vitórias de Saul contra os amonitas. Os amonitas estavam oprimindo o povo de Israel, e então o exército de Israel estava com medo, mas Saul, quando vê os amonitas, ele convoca as tribos e fala: todos têm que estar presentes, vamos, que nós vamos vencer em nome do Deus dos exércitos. E eles vão e cercam os amonitas e saem vitoriosos, eles saem vitoriosos. Diz no capítulo 11, no versículo 11, que Saul dividiu o povo em 3 companhias, e pela vigília da manhã vieram para o meio do arraial e feriram Amon até que se fez sentir o calor do dia, e os sobreviventes dos amonitas se espalharam e não ficaram 2 deles juntos. Saul conseguiu a primeira vitória no nome de Deus, a primeira vitória, e então Saul vai ser proclamado rei logo em seguida. O povo proclama Saul rei. Esse é o rei que Deus nos escolheu, esse é o rei que Deus nos escolheu, ele veio para ser vitorioso. E diz o capítulo 14, no verso 47, folheie sua Bíblia um pouquinho mais à frente, que ele realmente se torna um grande vitorioso no nome de Deus. Verso 47 do capítulo 14, diz assim: tendo Saul assumido o reinado de Israel, pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon, de Edom, contra os reis de Zobá, contra os filisteus, e para onde quer que se voltava, ele era vitorioso. Ele era vitorioso. Enquanto Saul pelejou no nome de Deus, Saul foi vitorioso. Saul foi vitorioso. Saul foi um grande guerreiro. Saul foi um grande vitorioso, um grande rei. Mas por algum tempo. No capítulo 13, no verso 1, diz assim: 1 ano reinara Saul em Israel.
No segundo ano do seu reinado sobre o povo, escolheu para si 3.000 homens a Israel. E Saul vai sair para uma batalha. Ao sair para essa batalha, Saul tinha conversado com Samuel. E Samuel tinha dito para Saul: Saul, não saia para guerrear sem antes me aguardar a minha chegada. Quando eu chegar, eu oferecerei holocaustos pelo povo, pelo nosso exército, para que sejamos vitoriosos. Mas Saul, no seu segundo ano de reinado, algo aconteceu com ele, que ele se ensoberbeceu. E diz assim, que Saul, no verso 9, diz assim: trazei-me holocaustos e ofertas pacíficas, porque Samuel não tinha vindo ainda. E mal acabara ele de oferecer holocaustos, chegou Samuel, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. E Samuel perguntou: o que fizeste, Saul? E Saul: eu vi que o povo estava se espalhando, e que tu não vinhas, que não tinha chegado no horário marcado, e que os filisteus já tinham se ajuntado. Então eu disse: agora descerão os filisteus contra mim, e eu ainda não tive a benevolência de Deus, e forçado pelas circunstâncias eu ofereci holocaustos. Saul se justificou. Então Samuel disse para ele: Saul, você foi tolo, procedeste neciamente, verso 13, e não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre, mas já agora não subsistirá o seu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto tu não guardastes o que o Senhor te ordenou. Tão rápido quanto o povo pediu um rei a Samuel, foi o período em que Saul se manteve nos caminhos do Senhor, e foi vitorioso. A desobediência de Saul, e a negligência em negar a sua desobediência, causou a sua rejeição. A partir dali, nós só vemos episódios de tristeza no reinado de Saul. Saul, em um momento de loucura, ele proíbe no meio da guerra de todos os seus soldados comerem enquanto não vencessem. O exército se enfraquece, e o seu filho, que não tinha visto essa ordem, come, estando sujeito à morte. O seu filho falou: que loucura meu pai fez, se todos tivessem comido estaríamos muito mais fortes, olha como eu estou forte. Mas Saul já estava agindo neciamente, como diz o texto, estava agindo com decisões tolas, porque ele desobedeceu a Deus. E o capítulo 15 é o capítulo trágico da história de Saul, em que ele mais uma vez desobedece a Deus. Samuel avisa para Saul, encontra com Saul e fala: Saul, você tem mais uma chance. No capítulo 15 de 1 Samuel: Saul, você tem mais uma chance. Deus vai te dar mais uma oportunidade, Saul, de você mostrar que você é um rei segundo o coração de Deus, Saul. Então vá agora e obedece a ordem de Deus. Sabe os amalequitas, aqueles que trouxeram tanto estrago para Israel no começo da caminhada? Você vai agora destruí-los completamente. Mas você não vai deixar nada, Saul. Você vai destruir as crianças, as mulheres, os homens, as ovelhas, os bois, vai destruir tudo, não vai levar nada com você, nenhum despojo. E então diz no verso 7, que feriu Saul os amalequitas, mas no verso 8 diz: mas tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo ele destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, eles não quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel. Olha que triste: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar Saul pela manhã, e quando o encontrou, veio pois Samuel a Saul e lhe disse, verso 13: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Saul encontrou Samuel e falou: olha só, Samuel, eu cumpri tudo. E Samuel falou: o que você fez, Saul? O que você fez? Que balido é esse, que barulho que é esse de ovelha que eu estou ouvindo, Saul? Que barulho, que mugido de boi que é esse?
o que você fez? O que você fez? Respondeu Saul: olha, de Amaleque nós fizemos tudo, destruímos, mas o povo... Saul não assumiu o seu erro. O povo poupou os melhores animais, os mais gordinhos, para oferecer a Deus sacrifícios. Olha só, o povo fez uma coisa boa, Samuel. Você não está entendendo? O povo escolheu os melhores animais porque eles queriam comemorar uma festa oferecendo sacrifícios a Deus. Saul não reconheceu o seu erro, mas quis justificar-se perante o profeta. E então o profeta disse a Saul: porventura, verso 17, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? Não te ungiu o Senhor rei sobre ele? E enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor, mas lançaste despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor, Saul? E Saul: mas não foi bem assim. Eu separei ovelhinhas para oferecer holocaustos. Samuel então lhe dá mais uma resposta. No verso 20. No verso 22. Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a tua palavra? Saul: eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Concluindo, Deus havia predito por Moisés que o povo pediria um rei, e deixou instruções claras para que esse rei fosse um grande rei sobre Israel. Se ele obedecesse aquelas instruções, ele seria um rei segundo o seu coração. Samuel foi um justo juiz, um grande profeta da nação, um exemplo, mas seus filhos foram diferentes, não quiseram seguir o seu exemplo, e então o povo clamou um rei, e Deus constituiu um rei para o povo, constituiu Saul, um grande guerreiro, um grande vitorioso, um justo rei que se manteve nos caminhos do Senhor, por um ano, mas pela sua teimosia, pela sua negligência, se tornou abominável ao Senhor, perdeu sua eleição. Deus havia escolheria agora um novo rei para o seu povo, um homem segundo o coração de Deus. Saul seria rejeitado por desobedecer, e a sua história de tantas glórias agora teria um final infeliz. Agora seria cheio de amarguras, de sofrimentos. Agora seria uma história de possessões demoníacas e até consultas com feitiçaria, magia negra. Aonde foi se perder Saul, aquele grande rei que havia sido escolhido? Oséias capítulo 13, nos versos 9 a 11 diz: a tua ruína, Israel, vem de ti, e de mim o teu socorro. Onde está o teu rei que você escolheu? Dei-te um rei na minha ira e te tirei no meu furor. Dizendo sobre Saul: você clamou um rei, não estava suficiente eu governar sobre ti? Dei-te um rei, mas no meu furor te tirei esse mesmo rei. Capítulo 31 de 1 Samuel narra então o triste fim deste grande rei Saul, que foi grande por um período, mas que se afastou de Deus. Capítulo 31, e são os últimos versos que estudamos nessa noite. Capítulo 31, a partir do verso 1 diz: entretanto os filisteus pelejaram contra Israel, e tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram feridos no monte Gilboa. Os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e mataram Jonatas, Abinadab e Malquissua, filhos de Saul. Agravou-se a peleja contra Saul, e os flecheiros o avistaram, e ele muitos temeu. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham esses incircuncisos e me traspassem, e escarneçam de mim. Porém seu escudeiro não o quis, porque temia muito. E então Saul tomou da espada e se lançou sobre ela. Vendo pois seu escudeiro que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. E no verso 6, morreu pois Saul, seus 3 filhos, seu escudeiro, e também todos os seus homens foram mortos naquele dia com ele. A triste morte do que seria o grande rei Saul. Ele teve a oportunidade por 40 anos de se tornar o maior rei de Israel,
mas por sua obstinação, por desobedecer o que Deus o havia instruído para que obedecesse, ele acabou se tornando uma vergonha para o seu povo e um desastre, e acabou ocasionando sua própria morte. A história de Saul nos mostra que a eleição é de Deus. Deus nos escolhe para a sua causa, mas a rejeição é de livre escolha do homem. É de livre escolha do homem. Se ele decide obedecer a Deus, a sua eleição é confirmada por Deus, mas se ele decide desobedecer a Deus, então ele será rejeitado por Deus. Que triste fim para um rei tão belo, tão glorioso como o rei Saul. Saul havia sido um escolhido, mas ele escolheu o seu próprio fim trágico, a sua própria tristeza. Quero fazer uma pergunta para você. Alguém aqui já comeu proteína de soja? Pergunta diferente, né? Mas eu acho que muitos aqui já comeram, né? Quantos aqui já comeram proteína de soja? Legal. Mais uma pergunta para vocês. Algum de vocês já comeu cereal matinal? Nós conhecemos como sucrilhos Kellogg's. Já? John Harvey Kellogg foi um dos homens mais brilhantes da igreja adventista do sétimo dia nos séculos 19 e 20. Um dos homens mais brilhantes que já existiu na igreja adventista do sétimo dia. Eu poderia ousar dizer que talvez tenha sido a mente mais brilhante, talvez concorrendo com J.N. Andrews, mas era um homem fantástico. A partir dos seus 12 anos de idade, ele foi meio que adotado pela família White, pela família de Tiago e Ellen White, os pioneiros da igreja adventista, junto com outros. E John Harvey Kellogg recebeu as melhores instruções, as melhores educações possíveis para aquele casal White, que tanto o amava como se fosse um próprio filho. Kellogg então estudou medicina, naquele tempo em que se cursava medicina com 3 meses de curso. Hoje são 6 anos duros e depois mais uns 10 anos de residência que você vai fazendo, né? Até chegar. Minha prima terminou a 2ª residência no mês passado. Ela falou: primo, eu acho que finalmente agora eu vou ter um pouquinho de paz, vou poder curtir meu marido. Ela passou 3 anos longe do marido para fazer sua residência em São Paulo, porque o marido concluía arquitetura em Brasília e precisava também, já tinha alguns contatos, precisava desenvolver o seu trabalho em Brasília. Passou 3 anos longe do marido por causa do sonho. Mas Kellogg não ficou apenas nos seus 3 meses de curso. Era um homem brilhante, estudou. E ele se tornou tão brilhante que ele, certa vez, pegou um sanatório, um hospital da igreja adventista que tinha apenas 20 pacientes. E com menos de 25 anos de trabalho, Kellogg conseguiu colocar 700 pacientes, na sua maioria ricos, para serem atendidos naquele hospital. O nome do hospital se tornou famoso por todos os Estados Unidos da América. Quase 1000 funcionários trabalhavam no sanatório de Battle Creek, que era chamado um verdadeiro hotel de luxo. Tanta coisa que Kellogg conseguiu construir. Mas não pense você que Kellogg apenas cuidava dos ricos e que apenas queria enriquecer-se. Pelo contrário, foi um dos homens que mais lutou pela comunidade carente, pela igreja adventista. Foi o precursor de várias ações sociais ao redor do mundo. Cuidava de órfãos, teve casa para órfãos. Cuidava de idosos, construiu casas para idosos. Chegou um momento que ele tinha tanta ação de caridade que ele estava sugando até o dinheiro da igreja, evangelizar e pregar o evangelho. Estava até tirando um pouquinho da missão da igreja, do tanto que ele era apaixonado por ser caridoso, por ajudar as pessoas. Era um homem que parecia ser aquele exemplo que você olha, esse vai para o céu direitinho. Buscava manter a maior saúde possível, pregava os princípios de saúde, a melhor alimentação, tinha tudo. Se tornou líder de diversas entidades da igreja adventista. Era em algum momento o maior nome da igreja adventista. Um líder exemplar, um líder invejável. Segundo Schwartz e Greenleaf, no livro Portadores de Luz,
a história deste homem, John Harvey Kellogg. É considerada talvez mais conhecida deserção da história da igreja adventista. Em algum momento Kellogg começou a se afastar de Deus, começou a se alimentar de doutrinas erradas, que não tinha nada a ver com a Bíblia, começou a estudar coisas que ele não deveria estar estudando. Era um brilhante estudioso, mas começou a beber de fontes que não eram bíblicas, começou a ter umas ideologias conturbadas a respeito da pessoa de Deus, começou a achar que Deus era uma planta, era um animal, que ele estava em qualquer lugar. Começou a beber da fonte do panteísmo, que acredita que Deus está em tudo, está em todos, e começou a se desviar dos caminhos. E Kellogg não apenas se desviou dos caminhos, mas começou a combater os líderes da igreja, começou a criticá-los, começou a se tornar um dos maiores críticos ferrenhos contra os pastores da igreja. E um homem que talvez tenha sido mais brilhante, depois de tantos anos, depois de vários anos trabalhando, mais de 50 anos de história, ele desertou da igreja e nunca mais voltou, abandonou a sua crença adventista. Kellogg nunca se reconciliaria com a igreja. Claro que não impede de ele ter se reconciliado com Deus, mas porque um homem tão brilhante se afastou dos caminhos de Deus. Saul era para ter sido o maior rei da história de Israel, tinha todas as características que o colocavam como o maior rei da história de Israel, entretanto se tornou um triste fim, e no seu desespero, na agonia, não agarrou-se a Deus suplicando perdão, pelo contrário, quis mais uma vez resolver sozinho as coisas, tirando sua própria vida. Novo Sentido vai cantar agora a música final. E o convite hoje para a igreja é escolher a Jesus, mas escolher a Jesus diariamente, para não se afastar dos seus caminhos jamais, viver diariamente ao lado de Jesus, estudando a sua palavra, confiando nela. O sucessor de Saul teve um segredo que Saul não quis usar. No Salmo 119, Davi diz assim: guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Para não pecar contra ti. Guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se Saul tivesse ouvido a palavra do Senhor, não teria pecado contra o Senhor e teria sido a maior glória de Israel. Enquanto o Novo Sentido canta, decida hoje guardar a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Ele. Deus abençoe. Vamos nos colocar em pé, cantarmos juntos. Deus, diante do teu imenso amor, sonda meu frágil coração, vem revelar o teu querer. Hoje, Deus, cobre-me com a tua unção, move-me para proclamar libertação, restauração. Libertação, restauração. Eu vou cumprir teus planos, pregar as boas novas, curar os quebrantados vou. Eu vou quebrar correntes, libertar cativos vou.
corrente do teu imenso amor, sonda meu frágil coração, vem revelar o teu querer. Hoje, Deus, cobre-me com a tua unção, move-me para proclamar libertação, restauração. Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor Deus, aqui estamos, Senhor, estudando sobre os teus escolhidos, Senhor. Estudamos Samuel, Senhor, um profeta justo, íntegro, um profeta que se desviou do mal, que foi aclamado pelo povo como irrepreensível, Senhor. Mas mesmo esse grande profeta não teve alegria de ver os teus filhos seguindo os teus caminhos, Senhor. Como é triste esse mundo de pecado, Senhor, aonde as pessoas com a livre escolha de te servirem e serem felizes, escolhem o mal e escolhem serem infelizes. O Senhor escolheu Saul, o grande rei, deveria reinar sobre o povo com justiça, fidelidade, se tão somente colocasse a tua palavra no coração e não se apartasse dela nem para a direita nem para a esquerda. Por algum momento Saul foi o rei dos teus olhos, Senhor, mas em algum momento ele decidiu seguir os seus próprios caminhos, Senhor, trazendo tanta tristeza e dor para ele, para a sua família e para todo o povo de Israel. Senhor, que esses exemplos, Senhor, de contraste nos motivem a te sermos fiéis a Ti e guardarmos a Tua palavra dentro do coração, Senhor, para não pecar contra Ti. Quantas vezes somos também tentados, Senhor, quantas vezes também caímos, negligenciamos a Tua palavra e por isso ficamos suscetíveis ao mal, Senhor. Por favor, nos concede a Tua graça e o Teu perdão e nos torna de volta, Senhor, para que possamos ir, Senhor, libertar, Senhor, trazer cura e restauração a esse mundo que precisa tanto de Ti, Senhor. E é por isso que nós choramos e cantamos em nome de Jesus. Amém. Eu vou cumprir Teus planos, pregar as boas novas, curar os quebrantados. Amém, Senhor. Que possamos ir ao nome de Deus e aceitar essa escolha. Ele já escolheu você para a salvação. Que Deus te abençoe, te dê uma boa semana, com um gostinho da eternidade no seu coração. Boa semana a todos, vou estar à porta para recebê-los.